Queridos irmãos e irmãs, tudo aquilo que tem grande valor, nós devemos cuidar para não perder. Brincar com aquilo que não é de brincar irá trazer para nós grandes problemas, grandes sofrimentos que podem ser evitados se tivermos o cuidado necessário. De vez em quando, nós compramos algumas peças aqui para o santuário, e entre elas, a donzela, esse vidro aqui da vela, se chama donzela, e geralmente ela vem numa caixa com 6. E por ser um vidro, e se quebrar com facilidade, vem por fora da caixa setas mostrando como que se põe a caixa, e vem escrito dos 4 lados da caixa: cuidado, frágil. E a gente ainda faz mais. Quando a transportadora entrega, nós abrimos na frente deles. Olha, vamos tirar os 6 para ver se estão aqui. Mais frágil que uma taça de cristal, que uma donzela de vidro, é a nossa família. Cuidado, frágil. E o cuidado para a nossa família não é um cuidado que equivale a perigo. É um cuidado que equivale a zelo. Eu preciso de cuidado. Eu preciso que cuidem de mim. A minha família precisa de cuidado. Ela precisa que eu cuide dela. E por que eu preciso? E por que a minha família precisa? Porque nós somos também frágeis. Jesus disse que o espírito pode estar pronto, mas a carne, ela é fraca. Feliz da família onde as pessoas se cuidam. Onde as pessoas se cuidam. Antes da pandemia, como todo ano fazia, espero que agora voltemos a fazer, eu acompanho alguns grupos em turismo religioso em alguns lugares no mundo aí. E eu fico feliz, e muito feliz, que acompanhando os grupos o padre não paga, né? Se fosse para pagar, o padre ficava. Então, eu acompanho esses grupos e gosto. Celebramos missa, oriento, estudo um pouco a região onde nós estamos para explicar para eles. Já fizemos os caminhos de São Paulo, santuários marianos na Europa, fizemos a Itália, fizemos a Terra Santa algumas vezes. E o que me chama muito a atenção é como que no grupo, tirando os guias, tirando a empresa contratada, tirando o padre, porque já é próprio nosso, aquele cuidado com o grupo, como é diferente quando no grupo um dos peregrinos começa a cuidar dos outros. Não sei se você já fez grupos assim. Quando você chega no hotel fora do país, a lista já está na portaria. Então eles nos reúnem no saguão do hotel e o pessoal vai chamando o nome para entregar a chave do quarto. Geralmente ficamos em dupla. E eu notava que em algum grupo específico, a pessoa foi chamada primeiro. Fulano, a pessoa pegou a chave e ela não foi para o quarto não. Ela não foi para o quarto não. Ela pegou a mala dela e ficou assim: Dona Isaura, a mala da senhora está com a senhora? Está aqui. Já chamaram o quarto da senhora? Ainda não. Está bem. Sua mala está com você? Tá. Está todo mundo? Era alguém do grupo que não tinha esta obrigação. Mas é uma pessoa que acostumou a cuidar dos outros. É nítido que em poucos dias da peregrinação, geralmente dura de 14, 17 dias, em poucos dias o grupo começa a olhar para esta pessoa com outros olhos, com mais carinho, com mais disponibilidade. E a gente ouve na hora da mesa de almoço: ô padre, que gracinha fulano de tal, hein? Que pessoa maravilhosa é fulano de tal. E a pessoa fez uma coisa só. Ele não preocupou com ele apenas. Ele preocupou com o bem-estar do grupo. Ele
cuidou dos outros. E uma pessoa que recebe o cuidado de alguém, isso já é próprio da mente humana, ela tem uma tendência à retribuição. Quando você faz o bem, o normal é que aquela pessoa se sinta impelida a fazer o bem para você, mesmo que seja um desconhecido. Estou citando todos estes exemplos para falar de algo que também é uma viagem, que também é uma peregrinação, que é a viagem que nós estamos com a nossa família. E aproveitemos enquanto nós estamos no mesmo vagão, porque o trem da família é maravilhoso, mas ele é incerto. Ele vai parando em certas estações, pessoas que a gente gostaria que ficassem no trem, elas vão descer. E talvez outras pessoas vão subir, e o trem vai continuar a viagem, até que chegue a nossa estação. Quantas pessoas já não desceram do trem da sua vida? Seus avós, talvez o seu pai, a mamãe, talvez um filho, um tio, um primo, um amigo querido. São pessoas que vão descendo nas estações da vida. E a vida é assim mesmo, até que chega a nossa estação. O problema são as pessoas que ficam tão tristes com aqueles que desceram, que esqueceram aqueles que ainda estão no vagão. E não conseguem ver aqueles que querem entrar no vagão da sua vida. E qual deveria ser a palavra dentro daquele vagão? Cuidado. Frágil. Todos precisam de cuidado, porque nós somos frágeis. A Bíblia diz que a vida humana é como um raminho. De manhã é verde, à tarde murcha, à noite seca. A vida passa muito rápido. E qual é o significado da vida? Cuidar. Cuidar. Assisti um filme muito bonito de uma rainha. Vamos lembrar o nome dela? E é um fato real do Império Britânico. E ela arrumou um grande amigo que era indiano. E ele ajudava ela a assinar os papéis, a passear, etc. E um dia, Rainha Vitória. E um dia o servo chama Abdul e Vitória. Um dia a Vitória estava chorando, a rainha, e falou assim: Abdul, as pessoas me veem e elas acham que é muito fácil ser rainha. Você não sabe a minha solidão. Eu estou aqui, essa mulher manca, gorda, velha, meu marido morreu, me deixou nesse reinado, esse reinado vai me matar. Ela começa a chorar. Ele vai ajoelha, limpa a lágrima dela, e ela olha para ele e fala assim: qual que é o sentido, Abdu? Qual que é o sentido disso tudo? E ele responde para ela: cuidar. Cuidar. Aonde a senhora está, a senhora pode cuidar de muitas pessoas. A senhora pode servir a muitas pessoas. Ele deu um sentido à vida dela, que é o cuidado. Então, para falar o que eu quero dizer, vamos lembrar dos 3 exemplos que disse. As peças de vidro, cuidado, frágil. O grupo no exterior, alguém que cuidava dos outros. E a rainha que não tinha um sentido na vida, e o Abdu disse, o sentido é cuidar dos outros. Qual é a nossa missão dentro da nossa família? Qual é a sua missão dentro da sua família? Cuidar de quem você ama. Repita comigo em voz alta: eu sou um cuidador. Eu sou um cuidador. Você que está conosco pelo YouTube, vamos encher o nosso chat agora. Escreva aí: eu sou um cuidador. As mulheres: eu sou uma cuidadora. E você está cuidando de quem? Não importa de quem você está cuidando, o cuidado começa na família. E temos que cuidar dos outros, porque eles são frágeis, para que eles possam cuidar de nós na nossa fragilidade.
há poder na nossa vulnerabilidade. As pessoas gostam de ser super-homem e mulher maravilha. Parece que não temos problema, que não ficamos doentes, que não ficamos tristes, que não precisamos de ajuda. Todo super-homem e toda mulher maravilha terminam tomando muito remédio, muito calmante, antidepressivo e tantas medicações para mantê-lo naquele estado ilusório que ele criou. Nós não somos super-heróis, nós somos frágeis, vulneráveis. E o poder está aí, o poder está aí. É muito difícil você ver um casal de namorados, de noivo, marido e mulher, onde um dos dois se acha o super-herói. Aí a pessoa não erra, a pessoa não fica fraca, ela não pede perdão, ela não pede desculpa, ela quer estar certa o tempo todo. É muito mais construtivo e nutridor um relacionamento a dois, onde os dois juntos estão juntos para vencer as vulnerabilidades que ambos possuem. Pelo contrário, o pai que sempre mostra para o filho que o pai sabe tudo, aí não haverá uma intimidade tão grande como aquele pai que pede ao filho perdão, que deixa o filho ver ele chorando, que deixa o filho saber que dói e que ele também é fraco às vezes, e que ele não consegue ser perfeito o tempo todo, e que ele não é super-herói o tempo todo. Como se chama isso? O poder escondido na vulnerabilidade. E uma pessoa que se mostra vulnerável, ela recebe o quê? Cuidado. Então nós estamos para cuidar uns dos outros, e o cuidado começa sempre na família. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior que um infiel. Segundo este texto, para você ser um descrente, para você ser um infiel, você não precisa rasgar a Bíblia e tacar fogo na Bíblia. Você não precisa dar uma voadora no santo. Você não precisa cuspir na hóstia consagrada. Para você ser um infiel aos olhos de Deus, basta você não cuidar da sua família. Olha o quanto a Bíblia está nos mostrando que a sua família, ela é sagrada. Quem não tem cuidado dos seus, ao cuidado aí, cuidar. Quem não cuida dos seus, e principalmente da sua família, esse negou a fé, e é muito pior que o infiel. A nossa fé, ela se torna estéril quando nós não cuidamos daquilo que é o nosso maior tesouro, que é a nossa família. Aqui, a palavra de Deus nos orienta com relação ao cuidado que devemos ter com os nossos. E quem são os nossos? Família e os melhores amigos. Porque, claro, com certeza todos vocês têm pessoas que não são da sua família de sangue, mas que são da sua família do coração. É como se fosse da sua família. Eu escuto isso de vez em quando. Olha, nossa família vai tirar férias. A família tem 4 pessoas, já reservou no avião 6 lugares. Ah, mas nós não somos 4? Não, mas fulano tal, e é da nossa família. Certamente vocês têm pessoas assim, que não são da sua família de sangue, mas que é como se fosse da família. Entra na casa, se precisar dormir lá tem colchão, abre a geladeira, deita, uma confusão danada. Essas são as pessoas que vão agregando a nossa família. E essas pessoas esperam o que de nós? E nós esperamos o que delas? Cuidado. Que na Bíblia equivale a amor. Quem ama, cuida. E quem cuida, mostra que ama. Não se descuide da sua família. Quem não cuida da sua família, está abrindo mão da sua fé. A sua família está no nível espiritual.
E nós precisamos investir na nossa família com zelo, com presença, com cuidado, com sorriso. Note que a palavra está dizendo que uma pessoa que já conheceu a Deus, que já abstraiu a verdade de Deus, mas não demonstra cuidado pela sua família, não é comparado nem a um incrédulo, mas é pior do que ele. Pior do que de não conhecer a palavra é conhecê-la e não praticar. E qual é o lugar que nós precisamos praticar a palavra com autoridade, como prioridade? Na nossa família, na nossa casa. E por que a Bíblia insiste nisso, gente? Simplesmente porque a nossa família nos conhece de verdade. A gente engana os outros, família não. Você mente para colega, para amigo você não mente não. Você pode até chegar num lugar que as pessoas não te conhecem tanto. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Passa de liso. Chega perto do seu pai, sua mãe, de um amigo íntimo e pergunta para a pessoa, tudo bem? A pessoa, tudo bem. Vem cá. Pelo tom da sua voz, pelo brilho do seu olho, o negócio não está bem não. O que está acontecendo aí? Me conta a sua verdade. O que está acontecendo? Por que isso acontece? Porque existe amor. Onde existe amor, não existe mentira. Onde existe amor, não existe falsidade. Onde existe amor, reina o cuidado. E nós não podemos descuidar. Mas aí está a validade da nossa família, lugar de cuidado, lugar que eu cuido e quando eu necessito, eu sou cuidado também. E aqui, meus caros, para ficar bem claro qual o ensinamento desta noite, quais são os 3 cuidados que nós precisamos ter para com a nossa família. Primeiro, o texto está falando do cuidado com a manutenção, o sustento com as coisas básicas. Aqui eu estou falando de roupa, de alimento, aquilo que o dinheiro consegue custear, é o cuidado material. Isso é muito natural nas nossas casas. A mulher, quando tem um neném, já vai colocar no neném ali o sapatinho, aí tem toda aquela roupinha de neném, o neném vai crescendo, vem o tênis, e arruma o quartinho, e tem comida, e o leite, aí vai crescendo. Quer dizer, esse cuidado as nossas famílias têm, o cuidado material. Então, cuidar da minha família, zelar pela minha família. É por isso que é muito bom dar e receber presente, que o presente é um sinal de cuidado. Quando você vai no aniversário, né, geralmente, quem te convida para o aniversário, geralmente o que a gente leva? Um presente. Mas a pessoa, ela quer a nossa presença. Mas o presente, ele materializa o meu cuidado para com a pessoa. E geralmente, quem ama não dá qualquer coisa. Vou dar uma bacia furada, vou dar um ralinho de pia. Não, você pensa assim, o que essa pessoa está precisando? Eu quero dar uma coisa que ela vá gostar, uma coisa que ela vá usar. Uma coisa muito bonita é a questão da lembrança. Quando você viaja para lugar turístico, está cheio de barraquinha de lembrancinha. Minha pergunta é, o que serve uma lembrancinha? Não serve para nada. Fica lá chutando pó lá. Né? Mas por que a gente compra uma lembrancinha? Porque a lembrancinha ela não vale pelo presente, porque não é presente, é uma lembrancinha. Não é? Meu irmão, quando ele foi para Guarapari, a Praia dos Mineiros, né? Ele trouxe para mim um peixinho. Já contei isso aqui, eu acho. Era um peixinho de conchinha, a boca com o olhinho e a barbatana de durepox. Ele estava colado numa conchinha maior.
escrito assim: estive em Guarapari e lembrei-me de você. Ele trouxe com toda alegria. Eu recebi com toda satisfação. O que significa aquela lembrancinha? Ele queria me dizer assim: olha, meu irmão, mesmo na praia, mesmo feliz, mesmo com o pé na água, mesmo comendo peixe frito, nas minhas férias merecidas, eu não me esqueci de você. E lá você fez falta. É o sentido da lembrancinha. Você acolhe aquilo com toda alegria. Como foi o passeio? Mostra foto, mostra vídeo. Aí você pega aquele peixinho de conchinha, de turepox, e você põe na sua prateleira. No mês seguinte, você vai limpar as mulheres aí, vai tirar o pó, ou se olha para aquele peixinho, você tem ódio dele. Você falou: o que isso está fazendo aqui? Cheio de pó. Aí nessa altura do campeonato, um olhinho do Durepox já caiu, só tem um olhinho. Aí falou assim: ô Samuel, não, Cris, pode jogar isso fora. Isso aí não tem significado. Quer dizer, o significado já passou, mas o sentido ficou. Qual é? Eu não me esqueci de você. Eu me lembrei de você. E uma das maneiras de lembrar dos outros é cuidando daquilo que eles precisam. Não existe família onde existe o que nós ouvimos por aí: irmão rico e irmão pobre, dentro da mesma casa. Tem aquele que tem tudo e o resto não tem nada. Eu já fui benzer uma casa, eu fiquei até muito pensativo. A casa muito humilde, para entrar na cozinha, eles fizeram, eu não sei como chama, mas parece um fio de plástico, cheio, parece de macarrãozinho colorido. Você abria, vai fazer aquele barulho, um batendo no outro. Uma casa muito humilde, não é? As portas, parece com os plásticos assim, você abre o plástico. Mas na sala tinha um quarto com uma porta de sucupira. Aí eu perguntei assim, discretamente, né? Estou vendo a casa da senhora aqui, muito bonita, tudo muito arrumadinho. Mas por que esse quarto aqui? Na hora de abençoar a casa, eu fui jogando água benta, eu falei: abre a porta aqui para eu jogar. Não, padre, esse é o quarto do meu filho. Ele reformou o quarto dele, ele fica com a chave, eu não tenho a chave, tudo dele está aí. Tem computador dele, tem televisão, tem videogame, tem as roupas dele, tênis caro, relógio. Eu falei com ele: é bom se trancar mesmo, se for roubar, rouba minhas coisas pobres, não vai roubar suas coisas aí. O que eu entendi? Alguém que dentro de casa cuidava de si mesmo, mas não estava preocupado com os outros, principalmente com a mãe. Uma casa muito humilde, uma casa perando a pobreza, mas o filho reformou o quarto dele, colocou ar-condicionado no quarto dele, porta de madeira no quarto dele. Então note que o cuidado material não houve aí. E o cuidado passa também por aí. Você que tem uma condição de vida um pouco melhor, podendo, ajude o seu irmão, ajude o seu parente, ajude os seus pais, porque a inversão vai acontecendo. Os pais vão cuidando dos filhos, os filhos vão cuidando dos pais depois. O casal, se cuidem, um cuidar do outro, um ajudar o outro, um compreender o outro, também no cuidado material. O problema aqui é que algumas famílias param aí. Ah, padre, minha família está reclamando de barriga cheia. Lá em casa, você abre a geladeira, tem refrigerantes, várias marcas, tem Yakult, iogurte, danoninho, congelado, sorvete, açaí, tem de tudo. Televisão lá na sala, 128 polegadas, computador com a internet liberada, 6 canais de streaming pago. Estão reclamando de quê? O que esse pai tem na cabeça? Que o cuidado dele é o cuidado material. Se tem coisas e se tem comida, tem tudo. Então ele está cuidando da família. Não, estou cuidando da minha família. Tem comida, tem bebida, tem roupa, tem carro. Vocês querem mais o quê?
E aqui nós temos o segundo cuidado, que não pode parar no cuidado material. Aqui nós vamos para o segundo, são 3. O segundo é o cuidado emocional. Qual é o primeiro cuidado? Material. Os filhos que ainda não trabalham, como que eles ajudam no cuidado material? Não estragando, detonando e desperdiçando o que os pais estão pagando. Saiu do cômodo, apaga a luz. Está tomando banho, vai ensaboar, fecha o chuveiro. Está economizando luz, está economizando água. Não jogar comida fora. Não estragar as coisas da casa. É o modo como nós estamos cuidando um dos outros. Eu estou dizendo isso porque pais me dizem: padre, a conta de luz lá em casa de 1 mês pagaria 3 meses se as pessoas economizassem. Eles saem acendendo a casa fica toda acesa e eles não estão no quarto. Aí eu digo: sabe por que eles fazem isso? Por quê, padre? Porque não são eles que pagam. Eu conheço uma pessoa que era extremamente gastadora, tanto de luz, como de água, como de dinheiro. Aí foi fazer intercâmbio. Meu filho está quase usando vela para economizar dinheiro, porque a luz vem em dólar. Agora a água, por quê? Porque agora está saindo do bolso, né, bebezinho? Enquanto era o papai e a mamãe, então o cuidado material ele passa também pela economia. Não esbanjar as coisas que eu mesmo não estou comprando e nem estou pagando. Mas não pode ficar aí. É preciso ir para o cuidado emocional. Quando eu falo de cuidado emocional, eu estou falando de afeto. Eu estou falando de carinho. Eu estou falando de abraço. Eu estou falando de colo. Estou falando de cheiro. Você vai para o norte do Brasil? Ó, padre, um cheiro para o senhor. Eu falei cheiro lá. E eles cheiram uns dos outros. Se você vê os animaizinhos, a vaca encontra o bezerrinho dela no cheiro. Ela fica cheirando, ó, esse aqui, ó, e dá uma lambida nele ainda. Esse é o meu. Os pais hoje não cheiram mais os filhos. E se cheirassem, eles sentiriam o cheiro da primeira vez que ele tem uma bitada no cigarrinho de maconha. Mas eles não cheiram os filhos. Quando eles pensam em cheirar os filhos, a polícia invadiu a casa, o pai não sabe, mas o menino já é traficante, já usa maconha, já usa cocaína, já usa heroína e vamos gente. Mas eu nunca vi nada, mas não viu nada, né? Não viu. O seu olho não sai do celular, não viu. O seu olho não sai da televisão. O menino entra e sai, você não sabe que hora que sai, você não sabe que hora que volta. Você não conhece os amigos do seu filho, você não sabe aonde ele está, você não sabe o que ele anda fazendo. Aí depois que o leite entorna, aí fica aquelas carinhas de Maria Madalena. Bem feito. Plantou e colheu. Os pais precisam ter um cuidado emocional com os filhos. E o que é cuidado emocional? É coração, é afeto. É presença, é carinho, é passear junto, é ver televisão junto, é cozinhar junto. A mãe está fazendo uma coisa, os filhos estão na cozinha, e você não sabe cozinhar, está ali ajudando e lava uma xícara e conversa com a mãe, e vai ali trocando. A família tem que fazer coisas que unam os membros daquela casa. Quanto tempo tem que a sua família não passeia unida? Que vocês passeiam, eu sei que passeia. Mas tem pai que joga bola, tem mãe que vai para o salão, os filhos estão com os brothers. Mas quando é que a família está unida? Não se tem isso. Quando é que a sua casa se une uma vez por semana na noite da família? Vamos ver um filme, vamos entrar aqui uma pipoca. O dia que você tiver recebido, vamos comprar hoje uma pizza, vamos fazer um suco. Vamos fazer aqui um arroz carreteiro, um feijão tropeiro. Agora no frio, vamos fazer um caldo para a gente ver um filminho. As famílias não fazem isso, gente. Onde que está o cuidado emocional? O filho abraçar o pai, abraçar a mãe, beijar a mãe, receber cafuné. O marido
realizar a sua esposa, saber quais são os sonhos dela, a esposa colaborar com a alegria do seu marido, os filhos falarem para os pais: ó pai, eu te amo, isso é importante para mim. Ó mãe, queria agradecer a senhora, olha quanto tempo a senhora cozinha, que delícia a comida da senhora, a senhora lava minha roupa há anos, obrigado mãe. Tem filho de 18, 20 anos que nunca agradeceu à mãe a roupa que ela lava desde que o menino nasceu. Parece que é uma obrigação. Então nós precisamos ter este afeto, este cuidado, este zelo, que é a saúde emocional, o cuidado das nossas emoções. Eu vejo muito o cuidado emocional no velório, que não é cuidado, aí já é remorso emocional. Eu te amo. Veja, quando eu vou nos velórios, eu agora, gente, eu não estou indo muito no enterro, não. Eu estou indo no velório. Eu já vi tanto barraco em cemitério que eu acho que eu fiquei traumatizado. Falei, não, no velório eu vou, no enterro não. Porque no enterro as pessoas vão chorar, é normal. Pessoas que ficam muito emocionadas, até umas dão um desmaio. Até aí vai. Mas a pessoa pular no caixão, não fecha não, eu quero ir junto, duvido que você quer ir junto. Não fecha não, que eu vou. Eu fui no velório e tal uma vez, invenção da minha mãe. Ela fez todo o trâmite para eu fazer a encomendação de uma amiga dela. Ela falou que era só para levá-la. A hora que eu fui levá-la, ela pede para descer. A hora que eu desci, ela pediu para levar a mala da bênção. Eu falei, mas por quê? Quando eu chego, a filha da mulher falou, Ana, bem que a senhora falou que ia trazer o padre. Na hora não, mas eu dei uma olhada, mãe, né? Me ajuda aí. E eu arrependi de ter ido, porque estava na hora do enterro. Isso tem anos atrás. A gente foi no enterro. Na hora de colocar lá a senhora no túmulo, essa outra filha, não a que me acolheu, uma outra mais jovem, que parece ser era mais difícil da família, né? Ela ficou pulando no túmulo e gritando, não, eu não vivo sem ela. Fica um clima pesado, né? Aquele berreiro, eu não vivo, mãe, eu não quero viver sem ela, me leva, meu Deus, me leva. Gente, pediu, o papai do céu atenderá. Ela começou a pedir, me leva, e pulando no sepulcro lá. A lápide do túmulo do lado quebrou e ela, caiu lá embaixo. Só subiu aqui, pode de fundo assim, ó, puxa. Gente, na minha vida de padre, eu nunca vi uma conversão tão rápida na minha vida. Ela mudou e foi o poder de Deus ali. Ela estava, me leva, me tira. Falou, minha filha, mas não era para levar? Não é para ir com a mamãe? Então eu vou contar para vocês. Esse show que certas pessoas dão em velório não é sinônimo de amor, é sinônimo de remorso e desequilíbrio. Chorar é normal, sofrer é normal, mas pular em cima do defunto, derrubar caixão, pegar rosa, ficar jogando as rosas para cima, é uma confusão que esse povo apronta. E minha pergunta é, a outra coisa que começaram a fazer de péssimo gosto, viu? Não sei se sua família já fez não, mas me desculpem, péssimo gosto. Estão fazendo agora playback do defunto. Antes de fechar a urna, passam lá na parede algumas fotos da vida do falecido com a mensagem. Eu falei, gente, que mau gosto. Na hora, aí passa lá, você deixará saudades. Você na praia tão feliz. Eu falei, gente, o que o povo está inventando? Flashback em velório. Eu via flashback em veste de 15 anos. Agora, antes de fechar a tumba, que história que é negócio de papel. Viva a vida! Eu falei, essa palhaçada aqui, eu não quero ver nada disso. Não sou pago para isso, eu dou a minha bênção e perna para quem te quero. Estou contando isso tudo, gente, além das risadas, para colocar uma pergunta. Padre,
será que antes de fechar a tumba, a gente pode ler um poema? Será que antes disso aqui a gente pode tocar uma canção? Tudo bem, quer fazer isso aí? É seu parente? Faça. Mas minha pergunta é, será que quando a pessoa era viva, eles leram para ela algum poema? Será que quando ela estava doente na cama, os netos deixaram de passear para ir lá tocar violão para ela? Ou é só no velório para aparecer? Será que cuidou em vida? Ou quer fazer no velório porque não fez na vida? E quer ali pelo menos no velório, eu fiz. Falta cuidado emocional. Quantos pais solitários, filhos abandonados, irmãos brigados, e ninguém está se importando em cuidar de ninguém. Eu quero cuidar de mim, o resto que se dane. Então nós precisamos ter esse cuidado emocional. Então o primeiro é o cuidado material, o cuidado emocional, e agora o terceiro, que é o principal, que é o cuidado espiritual. Eu não posso ir para o céu sozinho. Eu preciso levar a minha família. Eu preciso santificar a minha casa. Feliz do marido que se preocupa com a saúde espiritual da sua mulher, orando por ela, encaminhando-a para Deus. Feliz dos filhos que têm pais que zelam pela educação religiosa deles. Uma mãe perguntou um dia: ô padre, o que eu faço quando meu filho não quer ir à missa? O que você faz se seu filho não quer ir à missa? Eu que tenho que te responder isso? O senhor não é padre? Vou te responder isso não. Vou te fazer outras perguntas. O que você faz quando seu filho acorda e diz assim: mãe, eu não quero ir para a escola? O que você faz quando ele está doente e você fala assim: toma esse remédio, é ruim, eu não quero tomar? O que você faz quando ele tem que estudar e ele não quer estudar? Mãe, eu não quero estudar. Ai, padre, eu falo com ele: levanta, você tem que ir à aula, a aula é importante. Abra a boca, tem que tomar remédio, remédio é importante. Que não quer estudar, menino? Você vai brincar depois, agora você vai estudar. Quer dizer, estudar é importante, prova é importante, remédio é importante, Deus contém vontade. Falou: meu filho, vamos rezar sim. Pode colocar sua roupinha, estamos indo para a igreja. Sua mãe está salvando a sua alma. Seu pai está te levando para o lugar mais importante que há, a celebração da missa. Depois você brinca, depois você passeia. Nós precisamos honrar a Deus, adorar a Deus, bendizer a Deus. Então a saúde espiritual, em muitas casas, é a que não é lembrada. Muitas famílias cuidam da saúde material. Muitas estão também cuidando hoje da saúde emocional, mas nem todas estão cuidando da saúde espiritual. Então nós precisamos investir nesses 3 níveis. Eu cuido do meu corpo, eu cuido do meu coração e eu cuido do meu espírito. São as 3 dimensões. Então que nós possamos cuidar da nossa família. Cuidar ajudando, cuidar amando, cuidar levando para Deus. As 3 dimensões são muito importantes. Não se descuide da última, que é a mais importante. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer: se alguém perder a sua alma, perdeu tudo. Jesus vai dizer: o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então tudo na vida é importante. Estudar é importante, trabalhar é importante, ter uma reserva financeira é importante, cuidar da sua saúde física, emocional e mental é muito importante. Ter uma família que te ama e que você ame é importante. Ter amigos verdadeiros é importantíssimo. Descansar é muito importante. Realizar os seus sonhos igualmente importante. Se destacar na sua vida profissional. Ser uma pessoa economicamente equilibrada é importante. Mas tudo isso junto
não é tão importante como a salvação da sua alma. Isso é o mais importante. Não podemos descuidar desse, preocupado com os outros. E nem podemos nos ocupar dos primeiros sem dar o destaque ao segundo. Que a nossa espiritualidade, ela ilumine toda a nossa vida. E que nós possamos sair daqui com uma ideia no coração, com uma prática nas mãos, com um brilho no olhar. Eu sou um cuidador. Eu sou uma cuidadora. E se eu estou pregando isso para vocês, é que palavras o vento leva, mas atitudes de verdade haverão de convencer. Quando eu não estiver perto, pergunte para a minha família, pergunte para os meus amigos, pelo menos os mais próximos, o que o Padre Cristian é na vida de vocês. Você pode falar muita coisa, mas resumindo, eu sou um cuidador. Eu tenho um zelo pela minha mãe. Estou cuidando agora do meu pai, que está um pouquinho enfermo. Me preocupo com meu irmão, com os meus sobrinhos, com os meus parentes próximos, podendo ajudar os meus amigos. Eu estou ali para o que der e vier, até me sacrifico para ajudá-los. Aqui no Frei Galvão, sem dizer nome de A ou de B, vendo a necessidade de um ou outro, naquilo que eu posso, eu tenho cuidado. Quando eu vejo alguém que eu não conheço, eu posso, eu ajudo, eu cuido. Isso é uma missão, gente. E não é minha, não. Nossa, eu não nasci para ser um cuidador. Nós somos cuidadores. Aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, é pior que o infiel. É pior que aquele que perdeu a fé. Renegou a fé, não agrada a Deus. Que possamos ter este cuidado, porque nós somos frágeis e as pessoas igualmente frágeis. É cuidando que se é cuidado. Plante para colher. Há pessoas que reclamam que ninguém cuida delas, que ninguém gosta delas, que ninguém as visita, mas ela não cuida de ninguém, ela não gosta de ninguém, ela não visita ninguém, reclama o dia todo. Então vamos mudar isso aí. Comece a oferecer. Comece a oferecer. Estão fazendo uma dinâmica agora, você pode fazer se quiser. Tem que gastar um dinheirinho, mas é legal. Você põe na sua mão a bala, um bombom, um chiclete, e chega para alguém que você não conhece e faz assim, ó. Se a pessoa bater, você abre a mão e cai na mão dela um doce, alguma coisa. Aí eu vi eles fazendo isso em Belo Horizonte, devia ter filmado. Uma moça meio assim, fez assim para ela, ela fez assim, ó. Aí a colega dela fez, bateu. Aí quando abriu a mão, tinha um bombom. Aí ela, ó! Aí a primeira que não fez assim, que ó. A pessoa fez assim, perdeu. Passou. Ofereça para receber. Dê o primeiro passo para que o outro dê o segundo. Finalizo lembrando do meu avô. Tanto o meu avô Bismarck, como a minha vovó Alice morreram enfermos. Eles não morreram de uma hora para outra, eles ficaram doentes, foram ficando doentinho, até que morreram. E quem cuidou muito dos dois foi a minha mãe. Minha mãe foi aquela que esteve muito presente ali com os dois. E minha mãe falava, né? Pai e mãe, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar de vocês. E quando meu avô estava muito velhinho, minha avó, que estavam vendo, né, que não iam viver muito tempo mais, e meu avô falava assim, olha para você ver o que meu avô falava, Ana Maria, eu não vou estar aqui não, minha filha, mas você vai ver esse cuidado, essa paciência, esse carinho que você tem com a gente, os seus filhos vão ter com você. O cuidado que você tem com a gente, há pessoas que vão cuidar de você. Aprenda isso, gente. O bem que você faz sempre volta. O bem que eu faço sempre volta. Vamos repetir? O bem que eu faço Sim. pode ser melhor. Põe a voz para fora.
O bem, bem que eu faço sempre volta. ele sempre volta. Sim, ele sempre volta. Ele sempre volta. Sim, Sim, ele sempre volta. Já tem a resposta aqui. Ele sempre volta. Sim, ele sempre volta. Ele sempre volta. sim, ele sempre volta. Mas nem sempre ele volta para quem você fez o bem. Anote isso aí no coração. Talvez há pessoas tristes porque ela fez o bem e não recebeu nada de volta. Ela fez o bem e ainda foi criticada. Ela fez o bem e foi traída. Não, o bem volta. Talvez ele não volte por esta pessoa, mas ela voltará por outra. Talvez por alguém que você não conhece. Quantas vezes eu já precisei de pessoas longe da minha casa, gente que eu nunca vi e que me ajudaram, me fizeram o bem. É o bem voltando, porque aquele que eu fiz o bem muitas vezes não me faz o bem, mas o bem ele sempre volta. Ele pode não voltar da pessoa que você fez o bem, mas ele vai voltar. Ele roda e ele acha o seu coração. Então vale a pena fazer o bem, vale a pena cuidar, vale a pena amar, vale a pena perdoar, vale a pena recomeçar, principalmente na família. Porque quem cuida de todos, mas descuida da família, perdeu a fé e não agrada a Deus. Que você tome esta atitude de amar e cuidar e zelar da sua família. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.